Olá, eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do Portal Metrópolis e esse é mais um Metrópolis Entrevista. E hoje nós iremos receber a ex-ministra de Povos Indígenas e deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sônia Guajajara. Primeiro gostaria de agradecer a presença da senhora aqui conosco e a gente já começa trazendo aí um quadro geral desse período que a senhora ficou à frente da pasta que envolve ali os povos indígenas. A senhora foi a primeira a assumir. O presidente Lula assumiu esse compromisso de trazer, fazer a criação dessa pasta. Quais os principais pontos que a senhora destaca, né? A senhora esteve à frente do Ministério desde o dia 1 ali da criação dela, desde janeiro de 2023 até agora, e acabou saindo para poder se dedicar ao pleito, né, de outubro. Mas quais os principais destaques que a senhora traz para a gente? Olá, Marília, né? Olá a todas, a todos que acompanham o Portal Metrópole. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo essas informações sobre o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, o qual eu tive a honra, né, de estar à frente durante esses 3 anos, né, pouco mais de 3 anos. Deixei o Ministério em abril, né, para mais uma vez tentar aí, né, ser reeleita para a Câmara dos Deputados. Mas foram 3 anos muito intensos, onde tivemos a oportunidade de, acho que a primeira coisa, né, destravar o processo de demarcação das terras indígenas. Nós tivemos aí 6 anos onde a decisão política governamental, né, era não demarcar nenhum centímetro de terras indígenas. Então, nós trouxemos isso como a bandeira primeira, né, porque essa é a prioridade máxima dos povos indígenas do Brasil. E em menos de 2 anos, a gente já tinha ali avançado com a homologação correspondente a mais de 10 anos em relação ao processo demarcatório. Entregamos 20 territórios indígenas homologados, né, 21 portarias declaratórias, que é essa que é emitida pelo Ministério da Justiça. Fizemos 12 desintrusões, que é a retirada dos invasores de dentro dos territórios indígenas, né, madeireiro, garimpeiro, grileiros. Acho que o que ficou mais visível foi o caso Yanomami, né, onde a gente chegou e logo no dia 21 de janeiro, o presidente Lula já desceu para Roraima para verificar essa situação com toda a comitiva e nós ali liderando esse processo, né, o Ministério dos Povos Indígenas articulando com mais de 20 ministérios para a gente, né, devolver ali a saúde, a liberdade, a dignidade para o povo Yanomami. Acho que esse caso foi muito emblemático, ganhou o mundo pela situação de desnutrição que se encontravam as crianças naquele período, né? E adultos também que estavam com peso de criança. E então chamou muito a atenção e todo mundo pensando que a causa ali era uma desassistência de saúde, né? Que era somente uma, né, a falta do atendimento, mas logo no primeiro momento entendemos que a causa era outra, era a presença do garimpo ilegal no território Yanomami. Né? Um território com 30 mil pessoas indígenas, tinha 20 mil garimpeiros. Então, era uma situação ali de muita tensão, muita pressão, contaminação, exploração ilegal, levando drogas, levando álcool, né? Impedindo os indígenas de circular nos territórios, de produzir seu alimento. As equipes de saúde só podiam entrar ali se fosse acompanhada com equipes de segurança. Não tinha, né, como as equipes trabalharem se não tivessem esse acompanhamento das forças de segurança. Então, era uma situação realmente caótica, né? Terra arrasada. E, ao final de 3 anos, a gente conseguiu ali retirar 96% dos garimpeiros, né, e acabar com 98% do garimpo ilegal ali dentro do território Yanomami. Assim como reformamos ou construímos mais de 27 postos de saúde lá dentro do território, um hospital de referência para atender os indígenas ali mesmo, né? E seguimos com o trabalho de entrega de ferramentas, materiais para eles voltarem a produzir seus alimentos. Então, foram 3 anos intensos, mas a gente conseguiu ali mostrar que é possível, quando tem compromisso, quando tem um governo, né, que realmente tem essa responsabilidade, né, de entender a raiz do problema e combater, a gente consegue. E o Ministério dos Povos Indígenas liderou esse processo
a gente continua presente lá, né? Porque a Casa de Governo instalada em Boa Vista segue lá em Boa Vista, fazendo esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, monitoramento, para evitar o retorno do garimpo, né? Porque se não tiver ali um acompanhamento permanente, eles acabam voltando. Então, acho que esse foi um caso mais emblemático, assim, e que ficou como um comparativo do antes e do depois. Mas a gente fez várias outras ações e, por último, né, ao final, assim, para sair do Ministério, entregamos a Universidade Indígena, também como a primeira, né? Universidade Indígena foi aprovada na Câmara, no Senado, mas foi um projeto apresentado por nós, né, enquanto Poder Executivo. O presidente Lula tomou isso como uma prioridade e sancionou já esse ano, então foi mais uma grande conquista e um legado desses 3 anos que eu estive à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Todos esses pontos que a senhora destacou para a gente, voltado à saúde, à educação, eles demonstram, né, o porquê que deve existir, sim, um ministério direcionado para esses povos indígenas. E o trabalho da senhora continua ainda, né, agora como deputada federal dentro da Câmara. Nós temos uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada, né, recentemente, que trata sobre a saúde indígena. Gostaria que a senhora pudesse também falar a respeito dessa PEC, qual o andamento dela. É importante a gente também destacar aqui, para quem está nos acompanhando, que a PEC ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado Federal, mas ela já está ali em tramitação. A gente sabe que a Câmara dos Deputados entra aqui na sua última semana, né, não só a Câmara, mas o Senado também. Por conta do recesso, algumas pautas devem ficar paralisadas, porque depois é somente eleições. Mas vamos falar um pouquinho da PEC, deputada, trazendo ali para a gente as sinalizações que a senhora tem, né, em relação a esse texto e por que é importante dar continuidade, né, nesse trabalho. Porque a gente fala sobre o Ministério, mas o trabalho ele também precisa continuar fora dele, né? Exatamente, né? É um desafio muito grande a gente conseguir, né, aprovar esta PEC, até porque a gente precisa de 171 assinaturas na Câmara para poder protocolar, né, para apresentar a PEC. Mas a gente, assim, historicamente, os povos indígenas têm medo de PEC, né, porque tudo que veio para nós por meio de PEC, né, de proposta de emenda à Constituição, foi ruim, foi pauta negativa. Então, agora, eu quero reverter isso, né, e apresentar uma PEC boa. Então, é uma PEC para garantir o acesso à água potável nos territórios, mas também, né, garantir um melhor atendimento à saúde dos povos indígenas dentro dos territórios. Durante esses 3 anos, num trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde, por meio da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, nós pudemos realizar um diagnóstico com seminários que aconteceram, né, em todas as regiões do Brasil e constatamos que os territórios indígenas têm uma carência muito grande de água, né, e chega a 70%, considerando todos os territórios habitados por indígenas, e a mais de 90% quando se considera as áreas demarcadas, né? Então, é quase nada, né? É quase nada. E a falta de água, ou a falta de água limpa, é o que leva, né, muitos casos de doenças, sobretudo verminose, né, a própria desnutrição, né, muitos problemas de saúde estão relacionados à falta de água. E aí, com isso, nós entendemos que é importante que, de todas as emendas impositivas, né, dos parlamentares para a saúde, que vai para o Ministério da Saúde, né, possa destinar pelo menos 10% para a saúde indígena. Essa é a ideia, né, porque a metade das emendas de cada parlamentar, né, 50% já vai para o Ministério da Saúde. Então, o que a gente está propondo é que, né, um pouquinho desses 50% seja destinado diretamente para a aplicação na saúde indígena. Então, não é um valor a mais, não é um percentual a mais para cada deputado, né? E aí, nesse momento, nós estamos nessa arrecadação das assinaturas. E eu vou até aproveitar para pedir, né, essa sensibilidade
dos parlamentares que se preocupam, que acompanham, que têm dito para a gente que está preocupado com povos indígenas, que possam assinar antes do recesso essa PEC, né, para que a gente já possa começar essa tramitação, porque a gente protocola e aí segue o rito da Câmara, que não é também tão rápido, né? Então, para nós, é muito importante que a gente consiga, esse ano, ter já esse protocolo e esse início, né, da tramitação da PEC para a gente levar a água o mais rápido possível para os povos indígenas dentro dos territórios indígenas. E assim a gente evitar muitos problemas de saúde, né? Deputada, a senhora acredita que hoje é importante a Câmara dos Deputados ter uma bancada indígena, principalmente por conta dessas demandas, né, que elas são direcionadas a um determinado público? Hoje, dentro da Câmara dos Deputados, existem diversas bancadas. Bancada da bala, bancada do gado, do agro. E ali eles conseguem direcionar, né, as suas próprias demandas. A senhora acredita que é importante ter uma bancada voltada para a população indígena dentro da Câmara dos Deputados, mas também dentro do Senado Federal, porque as duas casas trabalham em conjunto, né? Não só é importante, quanto é necessário ter ali uma maior representatividade indígena dentro do Congresso Nacional, porque muitas das pautas que estão sendo apresentadas ali, né, por bancadas de oposição, que não gostam de povos indígenas, que disputam esses territórios, que querem impedir a demarcação de terras indígenas, né? Elas afetam diretamente a vida dos povos no território. E se a gente não tem ali uma bancada indígena forte, todas essas medidas passam facilmente e a gente só perde, né? Perde não só direitos, mas perde o modo de vida, né? Perde a biodiversidade, perde a floresta, que não é também um prejuízo só para nós indígenas, né? Acaba sendo um prejuízo para todo mundo, porque a maioria dos projetos dessas bancadas, da bancada ruralista, né? Dessas bancadas ali de oposição na Câmara, tem como base a destruição do território, a destruição do meio ambiente, como sinônimo de progresso, porque falam em progresso, falam em aumento de produção, aumento de lucro, mas, né, não se importam nada, né, da importância também de ter o meio ambiente protegido, de ter os territórios indígenas ali cuidado pelos povos indígenas, né? Então, nós vivemos um momento de muita ameaça em relação ao processo demarcatório, porque a maioria da bancada no Congresso quer, de qualquer forma, acabar com a demarcação de terras indígenas no Brasil, né? E tendo uma bancada indígena ali, fortalece muito, né? Hoje nós somos 3 mulheres indígenas deputadas e a gente já faz uma diferença enorme, né? Então, nós estamos com esse projeto do Aldear a Política, né? Trazendo aí mais candidaturas indígenas em todo o Brasil, fortalecendo essas candidaturas, conversando com partidos políticos para trazer esses indígenas também para prioridade política e também orçamentária, né, nessa campanha, para que a gente possa aumentar, né? A gente só teve, né, a gente teve o primeiro deputado indígena, que foi o Mário Juruna, lá na década de 80, ainda era ditadura militar. Depois tivemos a Joênia Wapichana em 2018, né, sozinha também. E aí, em 2022, já com essa primeira chamada para Aldear a Política, né, teve eu eleita, a Célia Chacriabá, em Minas Gerais, e a Juliana Cardoso também em São Paulo. Mas agora a gente quer tanto aumentar essa bancada, como ter a primeira reeleição indígena, porque nenhum indígena nunca foi reeleito, né, na história. E vocês fortalecem 2 bancadas, né? A bancada feminina e a bancada indígena. A bancada feminina, a bancada indígena e a bancada do meio ambiente. Exatamente. Né? Agora, a gente já falando de política, né, falando de eleições, que a gente não pode deixar de falar, começam, então, agora as atividades de fato aí. A senhora vai tentar novamente a reeleição como deputada federal pelo estado de São Paulo. Quais as suas principais reivindicações, né, as suas principais tarefas que a senhora apresenta para a população de São Paulo para poder votar na senhora em outubro? A gente sabe, né, o seu foco é a população indígena, mas também não deixa de atender a população de São Paulo como um todo, né, deputada?
Sim, né, a gente sabe que é um desafio, né, em 2026 não está nada fácil também essas eleições, né, não está fácil para ninguém. E é uma campanha muito curta, né, que a gente às vezes não consegue chegar onde precisa chegar para conversar com as pessoas, porque eu acho que é um período que a gente precisa realmente tanto apresentar o que você fez, quanto discutir com a população o que mais precisa ser feito, né? A gente vive assim num momento onde as pessoas precisam entender a importância dos parlamentares, né? A importância de eleger deputados, deputadas federais, senadores, senadoras, né? E o papel, né? O nosso papel na Câmara. As pessoas andam tão indignadas, revoltadas, não acreditam na política, né? Mas não tem jeito, né? É na política que se discute, se resolve, se decide tudo. Então, o que a gente apresenta é a necessidade de uma transformação na política, né? E que a política possa, de fato, ser um instrumento para atender as necessidades da população. Possa, de fato, trazer ética, trazer responsabilidade, trazer compromisso, né? E trazer essa mudança que o nosso país precisa, né? Ali nos nossos projetos legislativos, né? Os projetos de leis que possam, de fato, atender de forma ética, né, e coerente os idosos, as mulheres, as crianças. Cada uma dessas categorias, né, tem necessidades específicas. E aí, quando você sai daqui, você faz o recorte indígena, quilombolas, né, a população negra, LGBT, pessoas com deficiência, né? Então, todo mundo precisa ter uma representação dentro do Congresso para ter suas pautas ali sendo defendidas, né? Então, no momento que a gente tem ali uma bancada, a maioria que representa o agronegócio, que representa as mineradoras, né, as empresas, essa população fica toda de fora, né? Toda de fora. Nós tivemos esse ano, acho que 3 momentos muito importantes, aliás, no último ano, né? Da metade do ano para cá, que foi o momento do PL da blindagem, né? Que o povo foi para a rua e aí o Congresso recuou. O PL da devastação também, a população foi para a rua, o Congresso recuou. E, por último, o fim da escala 6x1, né, que o povo foi para a rua também e obrigou a Câmara a trazer para a pauta e votar. Mesmo quem não concordava ali, votou, né, para não mostrar que estava contra o povo. Então, essa pressão da população é muito importante. Esse acompanhamento, essa cobrança da população é muito importante para o Congresso Nacional, sabe? Para poder olhar, né, de fato, assim, o que a população pleiteia, né, o que defende. Não está ali para defender seus próprios interesses. Então, eu, como uma parlamentar indígena e buscando uma reeleição, eu tenho esse olhar muito mais amplo, sabe? De olhar para nós com prioridade, povos indígenas, mas eu tenho muito esse olhar para os direitos humanos como um todo, para o meio ambiente, no momento que a gente vive uma crise climática, né, aí gigante, onde as pessoas já estão sofrendo, já estão morrendo com inundação, com secas, né, com aumento de queimadas. A população já sofre isso. E não é só nós que estamos nas aldeias, né, que temos vivido esses impactos. Quem está na cidade também sente já esses impactos. E nós estamos agora já nesse começo do El Niño, né, que não vai afetar só quem está no território, já afeta também os grandes centros urbanos, né? Então, eu trago muito esse olhar, no geral, porque os territórios indígenas não estão separados de tudo isso, né? Pelo contrário, protegendo territórios indígenas, avançando com demarcação de terras indígenas, protegendo os direitos indígenas, os modos de vida indígena, a gente consegue manter essas florestas em pé, a biodiversidade viva, que é o que vai trazer esse equilíbrio, né? E é esse contraponto a todos esses fenômenos desastrosos que estão acontecendo. Então, se você tem a floresta viva, a biodiversidade aqui, você, né, consegue ainda garantir que a chuva chegue lá em São Paulo, por exemplo. Então, como uma mulher da Amazônia, né, que sou do Maranhão e hoje deputada por São Paulo, buscando de novo, eu aqui, como representante indígena, eu consigo levar para São Paulo a água para todo mundo beber, né?
Deputada, e é importante também a gente trazer, porque esse ano a população indígena, a população ali da Amazônia, ele teve um grande destaque por conta, no final do ano nós tivemos a COP30, houve bastante destaque em relação à população, fomos para Belém do Pará, onde Belém se tornou ali o foco de diversas discussões, mas para além da COP30, para além dessas discussões, como que a população indígena ela pode se tornar ali, ficar no centro do debate, ser protagonista da sua própria história e se tornar ali fonte importante, não apenas para poder falar a respeito de demarcação de terras indígenas, mas também de outros temas, como a senhora acabou citando, né? Tivemos aí o fim da escala 6 por 1, que tivemos pressão para a Câmara dos Deputados votar, houve votação, mas o projeto está parado. Parado no Senado. E provavelmente não será votado até as eleições do mês de outubro. Ali, o presidente Davi Alcolumbre já deixou claro que não deve votar, mas é importante que se faça essa pressão de fato para deputados e para senadores, porque nós, eleitores, que colocamos vocês lá dentro, né? Então, gostaria que a senhora pudesse trazer para a gente como que essa população indígena, ela pode reforçar e se tornar protagonista da sua própria história e não mais ali um certo antecessor, né? Apenas a pessoa antiga, porque às vezes as pessoas olham dessa forma, né? Eu estive em Belém para a COP30 e muito se falou nisso, né? Que assim, a gente achou que indígena anda com celular, não sabe o que é celular, não sabe o que é isso, porque ainda existe sim um preconceito em relação à população indígena, né, deputada? Sim, existe um preconceito, existe um racismo estrutural, né, que nega a capacidade dos povos indígenas, que quer negar direitos, né, e quer negar até a presença, né? Então, a gente já vem fazendo muito esse trabalho de assumir um protagonismo da forma de contar essa história, né? Porque até agora, tudo que foi dito ou que foi escrito nos próprios livros didáticos foi contado por outros, né? Pelo colonizador, pelo invasor, e as pessoas aprenderam assim. E por não conhecer a verdadeira história dos povos indígenas, a identidade, as pessoas acabam mantendo um certo distanciamento, né? E este preconceito ali diário. Mas à medida que você vai, né, trazendo esse protagonismo na participação, com participação na política, com participação no mercado de trabalho, né, com os indígenas nas universidades e em tantos outros lugares que a gente vem ocupando depois do Ministério dos Povos Indígenas, isso vai também tirando esse preconceito das pessoas e trazendo elas para perto. Então, nesse período, né, de 3 anos e meio de Ministério dos Povos Indígenas, a gente percebe já uma mudança muito grande, né, na sociedade, da forma como olha para os indígenas. Então, a gente tem conseguido algumas políticas também afirmativas concretas nesse período, né? Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores fez agora um último concurso e a gente conseguiu garantir ali 2 vagas para indígenas, né, na carreira de diplomatas. Tivemos já 2 indígenas aprovados, que vão começar o curso, e já vai começar ali, né, também a ser inseridos nesse lugar onde nunca teve nenhum indígena, né? Lá na USP, a gente acabou também de ter uma professora lá, selecionada como pesquisadora da USP, né? E isso também aconteceu por conta do nosso curso que a gente fez de preparação para a COP, que foi o Cuntaricatu, né? Um período preparatório para lideranças indígenas na política global. E aí, por conta disso, a USP, né, entendeu que era importante continuar com esse trabalho e tem agora uma indígena no seu quadro. Então, nós temos já vários exemplos assim, né, que ainda pouco, de ter 2 em um lugar, 1 em outro, 3 em outro, né? O próprio concurso da FUNAI, que a gente conseguiu garantir 30%, né, das vagas para indígenas, então tem muitos indígenas que entraram agora também na FUNAI. Então, isso vai trazendo a gente para dentro, né? Para dentro do sistema político, para dentro da construção da política pública, né? E aí a COP foi assim, um grande diferencial, porque em 29 COPs, né, e podemos dizer 30, porque só nessa nós podemos ter uma presença indígena ali para além da presença física, né?
a gente teve uma incidência direta em vários espaços. Foi a primeira vez que a gente teve 500 indígenas do Brasil, 1.000 indígenas do mundo credenciados na Zona Azul. E foi um trabalho do Ministério dos Povos Indígenas, em articulação com o MRE, com a Casa Civil, com a presidência da COP, para garantir essas vagas, né? E foi a primeira vez que todo mundo viu indígenas circulando ali dentro, apresentando soluções para o enfrentamento à crise climática. Porque antes só se via as empresas de petróleo, as empresas de mineração, né? Todas essas empresas aí querendo trazer novas tecnologias, falando de tecnologias verdes, mas ninguém tem a melhor tecnologia para enfrentar a crise climática, senão os povos indígenas, com a relação própria com a natureza, né? Com os territórios indígenas protegidos, com o modo de vida próprio. E a gente pôde colocar isso na COP. E foi a primeira vez que na reunião dos líderes, né? Nas reuniões dos líderes mundiais, se falou em protagonismo indígena. Todos os presidentes que estavam ali falavam da importância, né, da biodiversidade dos territórios indígenas protegidos. E ali a gente conseguiu aprovar também um mecanismo financeiro, que foi o TFFF, né, em inglês, Fundo Floresta Tropical para Sempre. Né? Aliás, a sigla é em inglês, né, mas a tradução é essa. E garantir, né, 20% para povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, foi um instrumento criado também por fora do sistema, porque quando você vê ali o que é criado diretamente ali de dentro, nunca traz esse foco diretamente para povos indígenas, porque 30 anos de COP nunca nem tinha entrado floresta como um mecanismo de proteção, né? E aí, nesta COP, a gente conseguiu colocar. E foi uma incidência indígena que provocou isso, né? Foi a participação indígena que fez a COP olhar para a demarcação de terras indígenas como política climática, né? Como um instrumento importante, uma tecnologia importante também, né? Como uma solução para essa crise. Então, a gente tem muito a aprender, mas também temos muito a ensinar, né? E quando a gente fala que o futuro é ancestral, não é falar para as pessoas serem indígenas ou ninguém voltar ao primitivo, né? Mas é essa memória, né? É essa relação que a gente tem do cuidado, de entender que a natureza é finita e se a gente não cuidar agora, né? A gente pode não ter um futuro. Então, é um momento, acho que, muito importante para todo mundo pensar, refletir sobre isso, né? Sim. Deputada, e falando em futuro, né, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, presidente Lula vem aí, pretende fazer a sua reeleição, né, o seu 4º mandato como presidente da República. A senhora vai trabalhar nessa campanha para a reeleição do presidente Lula? Já conversou com ele a respeito também dos povos indígenas? Há indícios, se o presidente Lula for reeleito, a senhora volta como ministra dos povos indígenas? Então, eu sempre trabalhei para o presidente Lula, sempre, desde a primeira tentativa dele, né, até hoje. E agora, depois de passar pelo Ministério e ter acompanhado de perto o trabalho dele e toda a preocupação que ele tem, o compromisso mesmo com as questões sociais, com as questões de justiça, né, com todas as questões assim, socioambientais, né, eu não tenho dúvida que vou continuar trabalhando muito, né, muito mais para a reeleição do presidente Lula, né? Voltar a ser ministra ou não vai depender também muito até da minha reeleição, né? Estou trabalhando muito para ser reeleita em São Paulo, né? Mas eu entendo que foi muito importante esse momento, enquanto primeira-ministra, construir esse ministério, né? Que foi um grande desafio. Mas a decisão de um segundo momento, né, vai ser construído ainda com o próprio movimento indígena, porque é assim que a gente toma as decisões, né, em diálogo, em consultas. Então, tem ainda muita coisa para acontecer até lá para poder ter uma decisão, né, do que será 2027. É isso, a gente segue aguardando, né? Seguimos aí com campanha eleitoral.
Metrópolis agradece a deputada federal, ex-ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, conversou aqui com a gente antes de começar a maratona e para as eleições, o pleito que ocorre no mês de outubro. A deputada vai tentar a reeleição para o estado de São Paulo. Muito obrigada pela conversa tão enriquecedora com a senhora e aguardo uma próxima oportunidade. Obrigada, Marília.